E aí, pessoal do primeiro ano, vocês estão bem, gente? Tá todo mundo com saúde? Eu espero que sim. Olha só, a tia Dejane está aqui mais uma vez para juntos nós aprendermos. E na aula de hoje eu vou fazer uma revisão de alguns conteúdos que nós vimos no segundo bimestre e colocar alguns acréscimos, tá? Porque esse conteúdo faz parte do ramo da semântica, que é o estudo do significado, como nós vimos, né, alguns conceitos em algumas aulas anteriores, tá bom? Então, presta atenção, acompanha aqui comigo para você entender e caso tenha ficado alguma dúvida, para você tirar suas dúvidas agora, beleza? Vamos lá, então. Então, aqui a gente vai tratar das relações de palavras e de sentido, certo? Aqui está o crédito do slide, porque é um slide online. E vocês vão perceber, então, como que funciona aquela questão da homonímia, da paronímia, da polissemia, certo? Nós vimos com mais frequência exemplos de ambiguidade e de polissemia. E hoje nós vamos ver também outros exemplos que fazem parte desse campo aqui do estudo da língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala de semântica, como eu acabei de mencionar e nós já estudamos, né? Nós nos referimos ao estudo do significado. E nesse estudo, a gente vai tratar de muitos aspectos. Nós já vimos a polissemia, vimos a ambiguidade, mas nós temos todo esse ramo aqui de estudos que tem várias subdivisões, certo? Então, por exemplo, a gente estuda os sinônimos com a sinonímia, os antônimos, os hipônimos, os hiperônimos, os homônimos e os parônimos. É muito nome parecido, né? Mas com os exemplos vocês vão relembrar alguns conceitos que eu já falei, inclusive, em sala para vocês e também agora nesse momento de aulas gravadas. Então, vamos lá. Quanto às relações de palavra e de sentido, olha só essa frase aqui para a gente tomar como exemplo. Antônio comprou o prato, beleza? Antônio comprou o prato. Então, como que isso pode ter a ver aí com os vários efeitos de significado? Olha só. Primeiro, a gente pode pensar neste prato aqui, peça geralmente de louça ou metal em que se serve a comida, né? A gente pode pensar que o Antônio comprou este prato, que a gente coloca comida então para se alimentar. A gente também pode pensar nessa possibilidade aqui, né? Nesse prato que está bem colorido, bem bonito, conjunto de ingredientes preparado de uma maneira, ou seja, uma iguaria. É um conjunto de ingredientes que a gente também chama de prato, certo? Por exemplo, o Antônio pode ter ido ao shopping e lá na praça de alimentação ter pedido um prato, né? Entenderam? Ou seja, uma refeição completa. E a possibilidade 3 é o instrumento musical, tá? Ou seja, o instrumento de percussão constituído de um grande disco de metal, que vocês já devem ter visto também. Perceberam como existem 3 possibilidades para uma palavra? Então, a frase fornecida, Antônio comprou um prato, apresenta uma palavra polissêmica, que é o que nós já estudamos naquele conceito de polissemia, onde eu dei outros exemplos para vocês, como a palavra balanço, né, que eu falei, até mostrei uma charge, onde colocava uma tirinha, na verdade, a gente colocava uma criança balançando e a frase dizia que a pessoa tinha que fechar para balanço, ou seja, era balanço de balançar o brinquedo e o balanço de refletir, né, de analisar, igual as lojas fazem também, analisar os dados, as entradas e saídas, certo? Então, só um contexto poderá determinar o sentido da palavra prato, ou seja, a questão do contexto ela é fundamental, porque por meio dela a gente consegue perceber então qual é o significado da palavra, quando esta é classificada como uma palavra polissêmica, como é o caso da palavra prato, entenderam? Maravilha! Então vamos prosseguir. Olha só. As relações entre palavras, elas podem ser semânticas, que tem a ver com sentido, né? Fonéticas, que tem a ver com o som, e gráficas, porque tem a ver com a maneira que ela é escrita, tá?
Continuando, então a sinonímia, ou seja, tem a ver com os sinônimos. O que ela estuda? É a equivalência semântica, ou seja, de sentido, de significado, entre duas ou mais unidades lexicais que enviam ao mesmo referente, tá? Por exemplo, passe um dia na minha casa e verá como meu lar é aconchegante. Então, nesse contexto, a gente tem uma frase aqui, ó, que apresenta a palavra casa e a palavra lar como sinônimas, porque em uma só frase ele usou duas palavras para se referir ao local que ele morava, tá bom? Nesse caso aqui, é dessa frase, tá? Em outras frases, a palavra lá tem um significado mais amplo, quando ela quer dizer, por exemplo, eu tenho uma casa, mas eu não tenho um lar. Isso quer dizer o quê? Que nessa frase que eu acabei de dizer, a pessoa está dizendo que ela tem uma casa para morar, mas que lá não é um lar porque não tem conforto, aconchego, carinho, amor, entenderam? Mas nessa frase a gente tem a palavra casa e lar como sinônimos, tá bom? Maravilha. Antonímia, ou seja, palavras antônimas de significados distintos, olha só. Oposição, significados distintos entre os significados de palavras, que apresentam traços que permitem relacioná-las. Olha só, há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Então a gente percebe aqui o uso de duas palavras que são antônimas nesta frase, o sim e o não. Antonímia é fácil, né? Eu acho que vocês devem lembrar muito bem. Agora vamos para a hiperonímia. Nós vimos ainda no primeiro bimestre esse conceito. O uso de vocábulo de sentido mais genérico que outro. Olha só, assento é hiperônimo de cadeira e de poltrona, ou seja, assento é uma palavra ampla, dentro dela nós temos cadeira e poltrona, que são tipos de assento, certo? E o animal é hiperônimo de leão e de felinos, porque animal é como se fosse a bola maior e dentro dessa bola maior temos bolinhas menores, que são leão e felinos, tá bom? Entenderam? Ou seja, nesse caso são palavras que têm o sentido maior, mais amplo. E a hiponímia é justamente o contrário, tá? Uso de vocábulo de sentido mais específico que outro, ou seja, ela especifica melhor. Olha só, gato é hipônimo de felino e de animal. E cadeira é hipônimo de assento, certo? Então aqui a gente tem justamente o contrário. Continuando, a homonímia. O que é a homonímia? Eu lembro que uma aluna me perguntou na live a diferença entre homonímia e polissemia, porque no caso da palavra prato tem vários significados, né? A palavra prato. E a homonímia é o quê? Porque parece que vai confundir aí. Olha só, vocábulos que se pronunciam da mesma forma e que se diferem no sentido. Tá? Então, essas palavras, elas são da mesma forma na escrita, mas elas têm sentidos diferentes, tá? Por exemplo, nós temos os homônimos perfeitos. Mesma pronúncia, homófonos, fono, de som, né? E mesma grafia, homófagros, de grafos de grafia, de escrita. E sentido diferente. Então, olha aqui os exemplos de homonímia. Os gêmeos são ruivos. Depois do acidente, Mariano estava são e salvo. São José é o meu santo protetor. Observem que eu tenho 3 frases. Essas 3 frases têm a palavra são, tá? E aqui, essas 3 palavras existem e elas são homônimos perfeitos, porque são a mesma pronúncia e também a mesma grafia, mas nesse caso se diferem no sentido. Por exemplo, os gêmeos são ruivos, essa palavra são é do verbo ser, né, da terceira pessoa. Depois do acidente, Mariano estava são, que no caso aqui é um adjetivo que significa são, saudável, como tem aqui no slide. E São João é o meu santo protetor. Esse são aqui é a abreviação de santo, tá? Então, é assim que funciona. A gente consegue perceber que é uma palavra com esses homônimos perfeitos e também tem o caso dos imperfeitos.
Outro exemplo é a palavra manga, né? Manga da camisa, manga a fruta, tá? Então, a gente percebe aí essa presença da homonímia. Então, essa é a diferença, tá bom? Polissemia é o caso lá do prato, uma palavra, prato que tem vários significados, né? Mas a gente consegue saber por meio do contexto, tá? E aqui a gente consegue perceber também por meio do contexto, mas a gente tem a mesma pronúncia e a mesma pronúncia, a mesma grafia, tá bom? E essas palavras, elas sempre vão se diferenciar no sentido, certo? Agora os homônimos imperfeitos. Mesma pronúncia, homófonos e grafia diferente, heterógrafos, ou seja, hétero de diferente e grafos de escrita. Por exemplo, seção, ato de efeito, o efeito de CD com C e SS, seção com C cedilha, que é o corte, uma parte, e seção com 2 S, que é tempo e intervalo, tá? Então, a gente tem uma lista enorme dessas palavras aqui, que vocês podem ir aprendendo com leitura, que aí vocês vão diferenciando direitinho, tá? Vamos lá, continuando. E a paronímia, professora, é o quê? Vocábulos que apresentam semelhança na grafia e na pronúncia, mas que diferem no sentido. Por exemplo, cavalheiro, com LH, é um homem gentil. E cavaleiro é o homem a cavalo, tá? Lista de homônimos e parônimos. Essa lista, ela é enorme. Eu não vou... Ai, meu olho começou a lacrimejar agora. Eu não vou falar todas para vocês, porque seria um tempão de aula. Mas eu posso disponibilizar o slide e vocês podem ver, então, essa lista aqui de palavras que são homônimas e parônimas, tá? Só mais algum exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a palavra acento com C, é a inflexão de voz, é o tom de voz. E o acento, tá? Quando é marcado na língua, tá bom? Então, acento agudo, acento circunflexo, vai mostrar como que vai ficar ali a pronúncia da palavra, ou seja, a voz. E o acento com SS, é uma base, é um lugar de sentar-se, tá? Então, aqui são mais alguns exemplos, tá bom? Por exemplo, ainda mais... Aqui, cédula é um documento com C e cédula com S é o feminino de cédulo, que significa cuidadoso. Enfim, gente, são muitos exemplos, tá? Posso disponibilizar para vocês, para que vocês possam, então, conferir essa listinha, que, logicamente, você não vai decorar tudo de uma vez. Tudo é uma questão de leitura e de prática, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido esses exemplos que eu trouxe hoje para poder revisar esse conteúdo. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!